Senhor Jesus, eu sempre falo que os irmãos devem prestar muita atenção, que o Senhor Jesus expressou a natureza do Senhor, né? Às vezes parece uma contradição falar o Senhor Jesus, falar o Senhor, né? Tem dois, mas não é. Davi, olhando de longe, ele disse o Senhor ao meu Senhor. Davi via o Senhor, reconhecendo vamos dizer assim, a posição do Pai, do Criador, dentro de um ser humano, que automaticamente vira Deus, né? Então ele reconheceu, Davi, muitos anos antes, reconheceu o Senhor Jesus como sendo nosso Deus também, que é e o Senhor manifestado em carne, ele demonstrou uma natureza, vamos dizer assim, ele gostava de criança. A simplicidade, agora não, Rebeca, a simplicidade, vamos dizer assim, a sinceridade das crianças, né? E o Senhor Jesus gostava desse tempo da vida humana. Ele, sendo Deus e sendo onisciente, ele sabia se aquelas crianças um dia viria a ser um assassino ou seja lá o que for, e nem por isso ele desfez de nenhuma criança. Dos tais a reino do céu do Senhor. Amém? E nessa noite, se o Senhor me der graça, eu creio que Ele dá, né? Sempre, eu quero ler um pouquinho na mensagem Convencidos, então preocupados. Tivemos uma tarde ali, fui visitar o irmão Jerônimo hoje, passei lá. Eu fui visitar o irmão Jerônimo hoje. Jerônimo? É, assentamento. Fui lá um pouco, fazia já dias que eu não ia lá. Ele falou, irmão, achei que o senhor tinha me abandonado, não ia vir mais aqui. Falei, não, correria demais, pra lá, pra cá. Então não pude vir antes, né? Só tem uma coisa que aparta as pessoas. Satanás aparta as pessoas? Não. Sabia que não? Você sabe quem que divide as pessoas? Parece brincadeira se eu falar isso, vão me criticar, mas é o Senhor Jesus Cristo. Sabia? O irmão Brana disse que o Espírito Santo faz a segregação. Ele faz a separação. Mas não da maneira que o faz Satanás, criando intriga entre as pessoas. O Espírito Santo faz a separação pregando a sua palavra. Mas não é o cristão que vai embora, é o incrédulo que vai embora. Então não é que ele é ruim, é que cada um busca o seu lugar, né? Então a irmã Brana disse, o Espírito Santo faz a segregação, ele faz a separação. Satanás não pode fazer, sabia? Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, o Senhor está no meio. Quem é unido pela revelação na palavra, quem pode tirar a revelação de dentro do homem? Se não pode tirar de mim, não pode tirar do outro, nós morremos juntos, mas não nega a mesma palavra. Porque os irmãos acham que morriam dezenas de irmãos ao mesmo tempo no Coliseu, porque eles estavam unidos em fé, eles não estavam unidos numa religião, numa igreja. Os que estavam unidos em religião não estavam dentro do Coliseu, eles tinham rejeitado lá fora. Vocês acham que não foi dada a oportunidade? Antes da pessoa ir para o Coliseu, lhe era dada a oportunidade. Se você renunciar à tua fé, não há necessidade de você ser comido pelos leões. Presta atenção, Rebeca. Quantos será que não aceitaram lá fora? Mas
mas isso é conjectura. Não, isso é a mensagem, isso é a Bíblia. 3 classes de crente, todo grupo. Sabe quem morreu na arena? Só a semente real. As outras 2 classes não suportavam a pressão, porque só a revelação nos dá a condição de manter a posição. Não é pastor, não é igreja, não é ninguém, é Cristo, né? Os irmãos sabem qual é o grupo que vai salvar mais gente nessa cidade? Sabe quem é o grupo que vai salvar mais gente nessa cidade aqui? É o grupo que prega a pura palavra de Deus. Ah, mas quantos tem que esse grupo? 2, 3, 4? Olha, mas de acordo com as escrituras, no sistema não sobe nenhum. Então quem vai salvar mais gente é aquele que conseguiu salvar 1 ou 2. Porque o resto não sobe. Isso é Bíblia. Seja dentro da mensagem, seja no sistema organizacional aí fora, organizacional. Não se salva a título de mensagem, não se salva porque é da mensagem. Eu quero ver um pouquinho aqui nessa noite, nessa mensagem, né? Então, olhando, vamos dizer assim, olhando a olho nu, se a salvação vem pela igreja, por qual igreja vem? Se a salvação vem da mensagem, por qual grupo da mensagem é? Continua prevalecendo a palavra de Deus. William Branham não salva ninguém. William Branham foi um profeta de Deus que trouxe as revelações do Senhor para nos salvar. Permanece valendo a palavra do Senhor Jesus Cristo. William Branham sempre foi zeloso do Evangelho. Tanto que a promessa que existe em cima do ministério dele é de restauração, não é de nada novo. Pega as escrituras, Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e ele converterá. Converter, o que é converter? É mudar, é voltar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais. Filhos aos pais somos nós, os filhos aos pais apóstolos. Então o profeta, ele veio fazer, é trazer, nos levar de volta para a Bíblia, para a palavra do Senhor. Então quem não aguentar o Evangelho 100% puro, ele não vai subir. Hoje eu disse para o irmão Jerônimo, se eu conseguir levar eu vou no arrebatamento. E se eu conseguir levar mais comigo, eu salvei mais gente que todas essas igrejas juntas. Porque dali não sobe Isso é as escrituras. Se subir dali, tem que subir de todos os segmentos religiosos. Se de dentro da denominação salva alguém, tem que salvar todos. Mas de acordo com as escrituras, o Senhor diz, sai dela, do meio dela, porque nela não há condições de salvação. Pessoas se comprometendo com pessoas, e não se comprometendo com a palavra de Deus. Talvez algum ministro da mensagem pode dizer assim, mas eu não me comprometo. A Bíblia diz que se você se comprometer com uma vírgula, todo o plano está derrubado. Muitos ministros hoje não têm coragem, dentro dessa mensagem, não têm coragem de reprovar o comportamento e o vestuário das irmãs. Não tem coragem. Falar das saias curtas, dos cabelos cortados, das maquiagens, das pinturas, dos comportamentos dos irmãos. Eles não têm coragem de pregar no púlpito. O que se vê
É confirmação que eles estão bem, que eles estão nessa vida de luta, mas que o Senhor Jesus é por eles. Falar para uma irmã que está cortando a ponta de cabelo, que está usando maquiagem, que está usando base na unha, que está usando saia curta, que Deus está pelejando por ela e é que ela vai para o céu, sendo que o profeta dessa era disse: uma mulher que mostra o joelho ou a entrada do seio é uma desgraça. Ele formou uma denominação para ele, não pôs no papel, mas ele formou, está ali, ele estabeleceu. Quando eu estabelecer regras que vai fora da mensagem do profeta ou da Bíblia, formou uma organização. O Espírito Santo voou dali. Tá? O profeta disse: você sai da linha da palavra, o Espírito Santo ao sabor. Ministros se comprometem por causa de dinheiro. Mas se eu falar isso, eu fico sozinho. Ainda bem que eu já estou sozinho, né? Com poucos que creem igual nessa palavra. E eu tenho a minha posição no Senhor. No passado eu já tive mais gente que me ouvia e não fiz questão de ficar sozinho para manter a posição da palavra. Fiquei só, eu e Deus, mas fiquei ao lado da palavra, né? E nós vamos ver aqui nessa noite um pouquinho se compensa ficar ao lado da palavra ou se comprometer com pessoas. Quando ministros se comprometem com um ponto, gente, isso é uma reação em cadeia. É igual uma bomba nuclear. A bomba nuclear é uma reação em cadeia. Ela é feita de urânio enriquecido, e aí tem os prótons e os nêutrons. A fricção nuclear, ela explode um nêutron. Depois não precisa mais de fricção nuclear. O próprio nêutron explode outro, e o outro explode outro, e vira uma reação em cadeia e espalha a radioatividade. Quando você mexe nas escrituras, você fez uma reação em cadeia para Satanás. Deixou a irmã se comportar mal, cortar o cabelo, abriu válvula para não perder a membra da igreja, deixou ela virar uma mundana dentro da igreja. Paulo disse: a mulher que tosqueia o cabelo, a mulher que se tosquear é indecente. Um ministro ensinar a sua membra a ser indecente, só que não fica nisso. Aí depois ele vai ter que liberar isso, depois no mês que vem vai ter que liberar outro, que aí acabou, virou uma reação em cadeia, deu lado para um demônio, o Espírito Santo saiu. Quando nós pensarmos em mexer nas escrituras, pensa bem, presta atenção, porque sai da direção do Espírito Santo e entra a direção do diabo. O mês que vem ela quer diminuir a saia, depois quer aumentar o salto, depois quer usar a unha comprida, depois quer isso, daqui a uns dias está querendo casar 2, 3 vezes. E tem que abrir a mão, porque se abriu lá atrás, agora apertar, acontecer o que ele temia, fechar a igreja, né? Então eu dou graças a Deus cada vez mais que eu leio as mensagens. Às vezes eu fico triste, Senhor, mas ninguém quer saber desse evangelho. Ninguém, quase só nós aqui, poucas pessoas. Só que o Senhor me mostrou nessa semana que eu pregando a pura palavra dele, eu estou salvando mais gente do que todas essas igrejas juntas, e até os que é chamado da mensagem. Porque aqueles que ficam ao lado da mensagem do jeito que é e da Bíblia do jeito que é, se salvarão. E se eu levar um só comigo, que seja, eu já salvei mais, que eu vou te falar, talvez a região toda. O profeta diz: duvido que suba 12 dentro dos Estados Unidos. Você divide o tanto de estado que tem nos Estados Unidos para ver se dá uma pessoa por estado. Não dá uma pessoa por estado. Se eu conseguir levar vocês comigo no meu entendimento do evangelho, falei para o irmão lá hoje, falam de mim, né? Reprova a minha pregação, mãe. Eu preciso ser reprovado se eu pregar coisa errada. Reprova o meu ensinamento. Não pode reprovar, então por que não fica com ele? Não suportam o evangelho. Não suportam. Então, se eu conseguir levar 1, 2, 3, se eu conseguir levar esses que estão aqui comigo, eu vou te falar, eu vou te falar que eu levei mais gente que metade do estado inteiro quase. Ah, é brincadeira? Tem as mensagens, vê o que o profeta falou. Quem aguenta ficar? Dá uma olhada no geral, o profeta não era legalista.
O irmão Brana nunca mandou uma mulher sair da audiência por causa estar com o cabelo cortado, e nem porque ela estava com um vestuário que não era decente. Só que ele nunca se comprometeu atrás do púlpito. O que o Espírito Santo falava, ele falava. O que o Senhor falava, ele falava. Não tinha comprometimento, né? Nós vamos ver um pouquinho aqui, mensagem na leitura das Escrituras. Vamos ficar em pé. São João, livro de São João, no verso 1. João capítulo 1, o Evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João. João capítulo 1, verso 35. Vamos ver o que o Senhor tem para nós, né? No dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos, e vendo passar Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto, e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o havia seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que traduzido que quer dizer Pedro. Amado Deus e Pai Celestial, lemos a tua santa palavra. Pedimos que o Senhor fale conosco, Senhor. Guia-nos em tua palavra e esforça-nos, Senhor, para manter a nossa posição. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu te peço. Amém. Agora uma coisa, irmãos. O título da mensagem é Convencidos, então Preocupados. Agora, os irmãos pegam o título de trás para frente, para poder entender por que o irmão Brana colocou esse título. Convencidos, então preocupados. Nós não estamos vendo as pessoas preocupadas. Eles estão preocupados? A vida vivida dos irmãos mostra preocupação para o arrebatamento? Demonstra descanso. Por que as pessoas não estão preocupadas? Porque não estão convencidas. O que é ser convencido dentro da Bíblia? O Senhor Jesus orando, ele diz: Pai, eu te dou graça que o Senhor ocultou isso dos sábios e dos entendidos e revelou aos pequeninos. São João capítulo 3, do verso 3 em diante, o Senhor Jesus falou para Nicodemo: se você não nascer de novo, você não pode nem ver o reino dos céus, quanto mais entrar lá. O que é ver? É revelação. Enquanto uma pessoa não tiver revelação, ele não está convencido. Enquanto ele não tiver revelação, ele não está preocupado. A revelação é o convencimento. No mesmo livro de João, capítulo 16, do verso 7 e 8, está escrito assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, o Espírito Santo, não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Convencerá. Eu posso fazer vocês quase morrer sentado nesse banco, pondo medo nos seis com as escrituras. Medo do diabo, medo de enfermidade, medo do fim do mundo, medo de tudo quanto é coisa. Mas eu não posso convencer vocês.
a mudar. O medo é intimidação. Essa tática, eu já enjoei de ver ministro fazendo isso, colocando medo nas pessoas, para eles não saírem da igreja. Não é? Não foi o que o ministro falou para a irmã lá, que deu a casa de oferta para a igreja? Se você for na polícia, Deus vai te matar. Porque eles prometeram uma coisa e não pode cumprir. Então, isso não é convencimento, irmãos. Isso é opressão. É diferente. Agora, o Espírito Santo, o Senhor Jesus falou, o Espírito Santo, o Consolador, virá. E quando ele vier, convencerá o mundo. O mundo? A terra está precisando de ser convencida? Solo? Não, o mundo é as pessoas. Convencerá as pessoas dos seus pecados. Somente o Espírito Santo é que pode entrar nos nossos corações e mostrar que somos miseráveis, e mostrar que somos necessitados. A diferença, eu já tenho observado, o legalista põe as pessoas iradas. Você pega um pregador legalista, ele começa a atacar a vida das pessoas, logo o povo está querendo dar uns murros nele, deixa o povo irado. Se você pega um pregador ungido, as pessoas quase morrem de vergonha no banco e não ficam com raiva do pregador. Eu sempre falo para as pessoas, falo para os irmãos, que não é possível nós irmos para o céu sem um novo nascimento, porque com essa natureza nós estarmos na presença do Senhor, Santo dos Santos, com essa natureza é impossível. Ele não precisa abrir a boca para nós morrer de vergonha. Eu sempre digo, nós desejaríamos estar no inferno do que estar na presença de Deus sem ser mudado. Os irmãos não sabem o tanto que é terrível estar na presença de uma pessoa perfeita, porque é o seguinte, aqui, agora, com o ministério de Cristo na terra, é misericórdia. O profeta diz, mas encarar Deus sem isso, irmãos, ninguém suporta. Ele não precisa abrir a boca, somente a sua unção, a sua glória. E se nós, isso é uma suposição, porque no céu não entra pecado, se nós subíssemos até ali com essa natureza antes da conversão, nós preferiríamos descer para o inferno e ficar sofrendo com o diabo lá, do que estar na presença de Deus com pecado. É uma acusação constante, não é possível o ser humano suportar. Por isso o Senhor Jesus disse, sem um novo nascimento, não entra no céu. Não é possível, porque Ele é santo. E a Bíblia exige, agora, eles estão ensinando um evangelho que é antibíblico, né? O Senhor disse, sede santo como eu sou santo. E aí? Então agora eu cato isso e jogo em cima dos irmãos. Você tem que ser santo, ser santa. Vai, mulher, vira santa. E eu tenho que virar um santo. É fácil cobrar quando não se dá, né? Geralmente os cobradores é os que menos têm, eles não têm nada para dar. Eles só ficam cobrando para não ver o povo despencando demais, para segurar uma posição. A santidade, a santificação não é um processo do homem. A santificação é um processo do Senhor na vida do homem. A tua parte na santificação é só a aceitação, é só a abertura da porta. É só você falar, sim, eu quero isso, Senhor, eu preciso disso. É só você desesperar para receber as coisas. Tem um processo estabelecido por Deus, é o livre-arbítrio. Mas tem gente querendo ser mais santo do que a Bíblia, impor doutrinas mais santas do que a palavra de Deus, por um legalismo, por uma intimidação. Quando um irmão peca, ele pega e conta o pecado dele na frente da igreja, para todo mundo. Quem mais quer que o pecado dele fique sendo descoberto?
Aí o resto, tudo que pecar, joga até um caminhão de terra em cima para ninguém saber que ele pecou, de vergonha de ter que passar aquilo. Pelo legalismo, quem erra tem vergonha. Pelo Espírito Santo, quem erra vai e confessa o seu pecado. Você vê que diferença? A igreja legalista, ela é segura em medo, em aparências. A Bíblia não fala? Tendo aparência de piedade, nega a eficácia dela. Mas negando a eficácia dela. A igreja de Cristo não é uma igreja legalista, porque a igreja de Cristo é constituída de membros individuais. É você e Deus. Eu não tenho que ficar atacando a tua vida, porque para você se moldar às regras da minha igreja, eu tenho que mostrar a palavra de Deus para você se aproximar de Cristo e se moldar igual a Cristo. É diferente. Então, por que os irmãos não andam preocupados? Eles andam preocupados? Vocês querem ver o que é pecado? O profeta disse: se você ficar na tua casa num dia que tem culto, sem fazer nada, é pecado. Ontem nós falamos aqui, ontem não, terça-feira, né? Davi disse: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Imagina como é que era o coração desse homem. Imagina. Ele era o rei, ele podia fazer o que ele queria, mas ele não era que ministrava no templo. E quando convidaram ele: Davi, está na hora, vamos para a igreja? Ele escreveu: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Porque Davi era namorado do Senhor, a presença do Senhor andava constantemente com ele, o coração dele era segundo a vontade do Senhor, eles andavam em harmonia, em atmosfera única. Ele tinha prazer de estar na onde a unção do Senhor estava. E o profeta disse isso, ficar em casa num dia de culto, até de denominação, pode ser até uma igreja denominacional. Agora eu torno a dizer: alguém pode reprovar o que o Senhor Jesus tem me dado para ensinar? Nós fazemos aqui, dá 8 cultos por mês. Aqui, em volta, tem vários irmãos velhos, chamados velhos dessa mensagem, e eles vivem pecando, porque eles não têm coragem de sentar e ouvir a palavra de Deus. Não é denominação, não. Vou dizer mais uma vez: reprova a minha pregação para dizer eu não vou lá ouvir ele porque ele prega mentira. Argumentos de pessoas que não são convencidas do Evangelho. Quando a pessoa não tem coragem de sentar, ele não aguenta sentar e ouvir isso daqui, tem alguma coisa errada com ele. Tem alguma coisa errada com essa pessoa. Aí eles têm que começar a encher o pregador de pretexto, né? Eu não vou por causa disso, eu não vou por causa daquilo, eu não vou por causa daquilo outro. As pessoas não estão estabelecidas. A Bíblia diz para nós não ser como folha, né? Sorta que o vento sopra para lá e para cá, para lá e para cá. Mas para nós sermos estabelecidos. Mas você não é estabelecido se o Espírito Santo não vem e não te revela a palavra dele. É um processo, não é leitura. A princípio, há muitos anos atrás, eu achava que era leitura. E eu falava assim, tanto que o Senhor nem me deu isso. Eu falei: eu preciso pegar as mensagens, eu preciso ler. Eu sempre tive muita mensagem, muito mais que muitos ministros. Eu tive o privilégio, hoje eu sei que é um privilégio, de herdar da minha avó e da minha mãe 2 caixas de mensagem. Ao longo dos anos que elas foram adquirindo mensagem que hoje eles nem estão mandando mais. Difícil achar títulos. Essas mensagens ficou guardadas em caixas muitos anos.
Minha avó depois acabou desviando, minha mãe desviando, mas as mensagens não foram jogadas fora, ficou guardada em caixas e veio parar na minha mão. Vê como Deus trabalha? Que tremendo. E eu pensava, se eu ler bastante mensagem, eu vou ter entendimento, vou abrir meu entendimento, eu vou conhecer as Escrituras, eu vou conhecer. Depois de um bom tempo lendo mensagem, eu falei, mas parece que não está funcionando. Eu leio, parece que é do mesmo jeito. Irmãos, demorou para mim entender que só o que funciona na nossa vida é o que o Espírito Santo vem e revela. O resto é conhecimento. Vida vivida é revelação. Se o Senhor não vier e não trazer, não tem vida vivida. O profeta diz, você pode estar até em processo, você pode estar até clamando por aquilo, mas até que o Senhor te dê aquilo, você não tem aquilo de prática. Pode ter aqui na consciência, você sabe que aquilo é o correto de uma vida cristã, que aquilo é o correto de uma vida vivida, que é assim, que é assado, mas não consegue pôr em prática. Por quê? Uma das coisas que mais tem matado crente da mensagem, sabe o que é? É o comodismo. Dizer para ele que ele já está salvo. Não, já está tudo bem, você é da mensagem, batizado em nome de Jesus Cristo, está tudo certo. Gente, que mensagem foi que o profeta ensinou isso? Pelo contrário, o Umbrana falou ao contrário. Não pense você, porque você faz parte do tabernáculo, e você é salvo por isso. É você e Deus, ele fala. Não tem nada a ver com o grupo, nem esse e nenhum outro, o Umbrana ensina. Então, como que é a tática do diabo? Não, irmãos, vocês são da mensagem, batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, vocês estão tudo bem, só esperar a vinda do Senhor. E o novo nascimento? E a natureza mudada? E a santificação? Ele disse, sede santo como eu sou santo. O profeta disse, sem santidade você não pode entrar, porque ele é santo. Mas aí, como eu já estou salvo, eu não vou pedir mais santificação. Essas coisas que está acontecendo em mim, é a natureza humana, isso sempre vai ter. Isso não é a natureza humana coisa nenhuma, porque não é a natureza humana que crê no Evangelho, é a tua alma que crê no Evangelho, e a natureza da tua alma e da minha que ainda não foi mudada. E ela tem que ser mudada. Só que como falaram para mim que eu já estou salvo, eu não estou pedindo mais para o Senhor me mudar. Acomodei. Não, meu pastor já disse. O pastor falou que o irmão Brana falou coisa nenhuma. O profeta não falou isso. O irmão Brana diz, aonde que o irmão Brana colocou o ponto final para você saber que você é salvo? Está na mensagem o sinal. Se você não tem o sinal, você não sabe que você é filho. E tem gente falando que é da mensagem, batizado em nome de Jesus, já está salvo. O próprio profeta diz, perguntaram para o irmão Brana, se eu for batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, a justificação foi correta. Se eu for santificado 100%, eu deixei de tudo, eu ainda posso ir para o inferno? Ele diz, perfeitamente. Perfeitamente, o profeta disse. Porque a única coisa que te identifica como filho de Deus é a natureza dele em você. Vocês querem que eu passe isso no título de mensagem? É o selo, é o sinal. Pega a mensagem, o sinal. Você sabe a única coisa que te prova que você é filho de Deus? Quando o sinal está em você. O sinal é o quê? Pega outra mensagem, o Espírito Santo. O sinal é o Espírito Santo. É o novo nascimento, é o guia. O profeta falou do Senhor Jesus a vida inteira, e como ele manifesta na vida do homem. Agora eles dizem, nós somos da mensagem, nós já somos salvos. Pega a mensagem de demonologia, o profeta diz, não confia nisso. Mas ficar esperando o dia que o Senhor vai nos encher do Espírito Santo? Eu vou te contar, os verdadeiros cristãos não estão esperando isso não, eles já estão desesperados, é agora. Porque o profeta diz, se você não tiver o sinal agora, você não sabe se você é filho ou não. Só os assinalados podem bater no peito e dizer, eu não me perco mais.
porque tem uma promessa de Deus em cima disso. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados até o dia da vossa redenção. Esse é o top, esse é o topo da mensagem. Aí o profeta disse: você pode bater no peito, eu não me perco mais. Só que eu vou te falar, quando você tiver o sinal, você é Cristo na terra. Não tem mais essas nojeiras que nós estamos tendo, não. Essas divisões, essas imundícias, comendo do mundo, voltando para trás. Lê lá em Êxodo, quando chegou na beira do Mar Vermelho, sabe o que eles falou para Moisés? Eu não avisei você, Moisés. Lê lá. Eu não avisei você? Você ia tirar nós do Egito para matar nós no deserto? Aquele povo já era incrédulo antes de sair do Egito. Quando Moisés foi para convidar eles, nós vamos sair que o Senhor mandou para tirar vocês. Sabe o que eles falou para Moisés antes de eles arredar o pé do Egito? Mas você vai tirar nós daqui para matar nós no deserto? Depois lançou em rosto de Moisés quando chegou na beira do Mar Vermelho: eu não falei para você que você ia trazer nós para morrer aqui? Moisés falou: calai-vos e vejam o que o Senhor vai fazer agora por vós. Os egípcios que vocês veem agora não verão nunca mais. Moisés profetizando antes de acontecer. Incrédulo é sempre incrédulo. O incrédulo não herda. Sabe por que aquele povo permaneceu? Porque tinha promessa em cima daquilo. Porque o Senhor prometeu para Abraão que da semente dele seria uma grande nação. A sorte deles foi o Espírito de Cristo em Moisés, porque o Senhor falou para Moisés: aparta desse povo incrédulo, que eu vou acabar com todo mundo e vou começar com você de novo. Eu prometi uma semente a Abraão e um país, uma nação. Vou começar com você de novo. Ele tinha que cumprir as Escrituras. Moisés pediu, o Senhor aceitou, mas não que aquelas almas se salvassem, somente a semente deles, para gerar filhos, para seguir o cumprimento das Escrituras. A nação continuou, a nação entrou na terra, mas as almas daqueles incrédulos foram para o inferno. O Senhor Jesus falou para os fariseus: nossos pais comeram maná no deserto, e o Senhor Jesus disse: estão todos mortos. O profeta diz: mortos, que o Senhor Jesus disse, é mortos mesmo. Morte é a separação de Deus, foram para o inferno por murmurações, e eles eram crentes. Por que os irmãos não estão desesperados? Porque eles não estão convencidos. Por que eles não estão convencidos? Porque entrou um espírito de mentira no meio da mensagem, para enganar eles, dizer que eles já estão salvos. Dá uma olhada nos frutos dos crentes da mensagem e vê se é os frutos que o profeta disse que um cristão tem, que uma cristã tem, para poder afirmar que ele já está salvo, que ela já está salva. Sendo que essa pregação é anti-mensagem. O profeta diz: até que você tenha um sinal, você não sabe que você é filho. Como que essa pessoa... Agora isso é um laço, irmãos. Satanás pôs isso na cabeça dos pregadores. Pode ficar tranquilo. Não pode ficar tranquilo, não. Não está tudo certo, não. Você sabe que jeito que está os crentes da mensagem? Está que nem isso daqui, ó. Eu não sei, só Deus sabe o que está acontecendo. Eu não tinha nem ideia de entrar nessa linha. Agora você, mensagem é convencidos, então preocupados, no parágrafo 14, o profeta diz: agora você sabe, quando você vai a um piquenique, se alguém arranca uma árvorezinha em algum lugar, bem, você não pode, você não sabe se aquilo está ali ou não. Vem, porque isso está apenas estabelecido, arrancado ou algo. Mas quando você sabe que há um velho carvalho que simplesmente permaneceu firme, você pode muito bem pensar em estar debaixo daquela árvore e descansar. Sabe como é que está os irmãos da mensagem? Igual isso aqui, ó. Nós vamos pescar ali, nós vamos andando, Mombrana fala um piquenique, nós vamos andando, que árvore bonitinha. Daqui uma semana, você pode falar assim: vamos lá, passar onde tem aquela árvore lá, aquela árvore que nós vimos bonitinha.
Quem tem certeza que aquela árvore está lá? Porque pode passar um moleque e juntar nela e jogar fora. Não tem firmeza. Aquilo não é firmeza. Agora passa lá perto de um pé de ipê, de uns 30, 40, 50 anos, de um pé de aroeira, a árvore que nós conhecemos. O irmão Brana fala de um carvalho. Quem é que vai passar lá e puxar lá para o pé? Madeira de lei, que se cortar da cadeia é inafiançável. Ali você pode pensar, vamos lá descansar e pescar debaixo daquele pé de ipê lá, debaixo daquele pé de aroeira imenso, estabelecido. Os irmãos estão estabelecidos na fé da mensagem. A vida, as nossas vidas, vamos por todo mundo, né? Eu também. As nossas vidas mostram uma firmeza, uma confiança. Será que eu estou bem estabelecido? Será que eu estou confiante no Senhor? Não, mas eu sei que todo mundo está com a pedra. Aquele irmão é doido. Olha o que ele está fazendo. Quantos membros tem lá? Direto a pergunta, né? Tem muita gente na igreja? Eu vou começar a responder assim, tem bastante salvo lá. Hoje eu falei para o irmão, irmão, eu vou salvar mais gente, eu não, é o Senhor Jesus Cristo, usando esse vaso aqui, vai salvar mais gente nessa cidade do que todas as igrejas juntas. Aí o irmão ficou meio assim, mas eu tenho que ter confiança no que eu aprendi do Senhor, do que eu ensino, né? Se eu não estou aqui com convicção de que esse é o caminho para o céu, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Hein? Nessa mensagem, por que muitos não entendem? Mensagem, o terceiro Êxodo, parágrafo 21, o profeta diz assim: você sabe, as coisas acontecem. Se não tem o olho espiritual, você não entende. Está vendo? Você tem de esperar por estas coisas. Você sabe um problema que está acontecendo muito no meio dos irmãos? Todo mundo acha que sabe demais. Todo mundo. E eu vou te falar uma coisa: revelação não se ensina. Você está falando uma coisa para a pessoa, dentro do nível, na revelação, como é que é, daí um pouquinho ele volta rebatendo a mesma coisa. Você explica de novo, daí um pouquinho ele volta rebatendo a mesma coisa. Quando o Senhor disse assim, andarão dois juntos se não estiver de acordo, o Senhor não estava falando ele não estava querendo falar assim, nós vamos construir uma casa, vamos pegar uma fazenda para plantar nada. Não era nada natural. Andar juntos, se estiver de acordo, é só se os dois tiverem a mesma revelação. Você sabia que se os discípulos que foram chamados por Cristo, o Senhor é onisciente, ele sabia o que ele estava fazendo, chamou os eleitos e chamou um demônio. Mas se os outros discípulos não tivessem recebido a revelação, como Pedro recebeu, depois que o Senhor partisse, eles se separariam. Eles não eram discípulos, porque eles iam continuar discípulos, porque o Senhor Jesus chegou e chamou eles. Mas todos eles receberam a mesma revelação. Eles continuaram caminhando junto e morreram junto, porque receberam a mesma revelação. Do jeito que o Senhor tratou com Pedro primeiro, depois tratou com cada um. Todos eles conseguiram enxergar o Senhor Jesus Cristo como sendo o Messias, o Jeová do Velho Testamento, andando em carne. Hoje não é diferente, irmãos. Então eu torno a dizer, por que os irmãos pecam e ficam em casa no dia de culto? Eu não estou abrindo igreja. Quando eu vim para cá as primeiras vezes,
Tinha um monte de gente animada. Ah, vai abrir uma igreja aqui, vai abrir uma igreja aqui. Eu já avisava a Adriana, isso daí não é assim. Eles não me conhecem. Quando eu começar a pregar o evangelho, é que você vai saber quem gosta da palavra de Deus ou não. Aí, ó. Nunca apareceram com culto. Continuando aqui, irmãos, mais um pouquinho, eu já vou encerrar. Na mensagem, convencidos, então, preocupados. O profeta diz no 116: você pode se convencer de que o Deus que te segura, forma seu coração, te faz uma nova criatura em Cristo Jesus. Deixe a enfermidade, a morte ou qualquer coisa mais chegar, você está convencido de que Ele pode tomar aquele cuidado como antes. Amém? Eu gosto disso. Sangar, como o Brana fala, o pequeno sujeito do qual falamos outra noite, ele estava preocupado com a sua família. Sim, ele sabia que eles estavam famintos e os filisteus chegaram ali, 1000 deles, eu creio, 600 ou algo. Eu creio que havia 600 deles vindo pelo caminho, homens armados. Ele estava preocupado com a sua família, porque eles morreriam de fome naquele inverno. Porém, ele permaneceu ali pensando, estudando o que ele poderia fazer. Ele permaneceu ali até estar convencido de que Deus guarda a sua promessa. Agora veja o que ele poderia ter pensado. Agora, aqui está meu pai Abraão, de quem carrego em meu corpo a marca da circuncisão, porque eu creio que Abraão foi um homem de Deus. Ele estava convencido, ele deixou sua casa, ele deixou tudo que tinha para servir a Deus. E sobre a montanha, naquele dia, quando ele ofereceu o carneiro em vez de Isaque, Deus disse a Abraão: porque fizeste isto, tua semente possuirá as portas do inimigo. Isto é correto. Tua semente possuirá as portas do inimigo. Tua semente, Abraão, eu te prometo, eu juro por isso. Abraão, a tua semente possuirá as portas de seu inimigo. Agora, Sangar poderia dizer: eu sou a semente de Abraão, amém? E se Sangar pôde pensar isso, sendo a semente natural de Abraão, e nós, nesta noite, se somos a semente real de Abraão, glória, você pensa que sou louco? Talvez eu seja, deixe-me em paz. Eu sinto melhor desta maneira do que eu sentia quando eu tinha outra mente. A semente real de Abraão, a igreja é a semente real prometida. E se a semente natural pôde ter aquele tanto de coragem, o que deveria a semente real fazer com a presença do Espírito Santo, apenas ungindo, mostrando a si mesmo? Claro, Sangar disse: sou, glória. Claro, Sangar disse: sou a semente de Abraão. E quando ele começou a pensar nisso, Deus disse a Abraão: eu creio nisso, que a sua semente possuiria a porta do inimigo, e ali marcham eles através da minha porta. Apenas levantou e pegou uma aguilhada de boi. Agora, ele não parou, ele nunca esperou para aprender como duelar ou dizer: espere um momento, eu sou uma semente real, sou a semente de Abraão, sou circuncidado. Então, você sabe, todos esses filisteus são bons guerreiros, eles vêm treinando por muito tempo. Eu vou descer até o seminário e obter meu PhD ou LLD, e aprenderei como duelar, eu aprenderei o catecismo, todas as regras da igreja. Se ele tivesse feito isto é tudo que ele teria sabido e nada mais. Ele teria sabido somente aquilo. Ele não poderia ter batido neles, então ele não poderia ser parelha para o inimigo. Você não pode ser parelha para o inimigo. Eu não posso ser parelha para ele, mas eu me lembro que vivo sob uma promessa
Aleluia, diz o profeta. Isto já, poderes têm sido mais do que parelha, e conquistado, e expulsou mais do que um vencedor. Neste momento, não eu mesmo, mas eu naquele quem o venceu por mim. Isto porque eu nasci da semente real de Abraão. Pense nisso por um minuto. Então pegue sua aguilhada para boi, faça com que aquele demônio da dúvida corra de ti. O segredo é confiar na palavra de Deus. Simplesmente tomar a palavra de Deus. O profeta disse: se ele tivesse ido atrás de entendimento para vencer o inimigo, era só o que ele ia ter, entendimento. Não ia vencer o inimigo. O homem confiou numa promessa que Deus fez a Abraão. A semente dele possuiria a porta do inimigo. 600 filisteus armados vinham para o lado dele, e ele, com a guilhada de boi, foi para cima dos homens. Por crer numa promessa, isso o profeta diz, uma semente natural. E as promessas da Bíblia que está feita a nosso respeito? Tudo para nós. Deixa eu ver um negócio que eu marquei aqui. Marquei aqui. 44. Essa é a razão pela qual alguns ministros vieram e me pediram para ir em suas reuniões. Eu espero até sentir dirigido a ir. Então, se eu vou por minha própria conta, se eu vou assim, apenas para ser amigo deles. Mas quando eu sinto dirigido a ir, então eu vou em nome do Senhor Jesus. Tiro os pés do avião, aquilo te pertence, amém? Eu tomo tudo em nome de Jesus Cristo, então você o encontrará, porque você é um embaixador pio então. Mas fora, em alguma igreja, alguns amigos te chamam, ou algo, você apenas presumirá outra vez. Presumir, eu acho que você está cansado de ouvir isto. Sabe o que quer ser dirigido por Deus? Aqui o profeta falando. Muitos amigos me convidam para ir. Ele disse: eu busco a direção do Senhor primeiro. O profeta diz assim: aqui de vez em quando entra um espírito imundo e dá trabalho na audiência. Você sai no campo de batalha encarando demônios e feiticeiros o tempo inteiro. Não é um espírito dando trabalho no culto. São pessoas ungidas, endemoniadas. Satanás te desafia na cara. E aí? Como é que fica? Imagina, agora uma coisa, irmãos. Independente de ofício, porque isso é ofício, é dom, né? Imagina a vida que esse homem vivia. Não que ele era nem um santarrão, nada disso não, mas sincero. Um homem para peitar demônio, cara a cara, Satanás, cara a cara, sabendo que o demônio sabe de tudo que a gente faz e fala, para passar vergonha, ele não tinha medo. O irmão Brana não tinha medo. Ele era um santarrão? Não. Ele mesmo contou que ele mentiu uma vez para o advogado. O profeta nunca escondeu suas fraquezas. Mas você sabe o que a Bíblia diz? Deus não imputa o pecado do justo. Sabe por quê? Porque foi um laço do diabo.
Filho de Deus não fica caçando imundício do mundo para fazer, não. Satanás tem que armar laço para jogar ele. Se ele vir com as... Não, esquenta com essa escritura aqui, não tem nada a ver. Ele não vai conseguir pegar um filho de Deus, porque ele nunca vai descrever o Evangelho. Pecado é descrever a Bíblia, mas ele pode armar um laço, e se a gente não vigiar, o que veja cair. Mas é o tempo de descobrir que caiu, né? E correr atrás para acertar aqui. Por isso o Senhor diz: Deus nem imputa o pecado do justo. Tem que ser laço de Satanás. Ele não está almejando o mundo. O cristão não está que nem aqueles murmuradores que foi tacar na cara de Moisés: eu não falei que você ia trazer mais para morrer no deserto? Falou errado, peão, sem revelação. Moisés falou para ele: Deus vai fazer vocês calar a boca agora. Quer ver só? Então, irmãos, para nós estarmos preocupados, nós temos que ser convencidos. Quem convence o homem do pecado? Nós lemos aqui em São João 16, verso 8, o Espírito Santo é que convence o homem do pecado. Então, por que os irmãos não estão se convencendo? Porque aonde o Espírito Santo está falando, eles não querem. Os irmãos estão gostando de reunir em lugares religiosos que não se prega essa mensagem na unção. A unção, eu falei aqui no começo, que se nós fôssemos para o céu com essa natureza, nós ia sofrer demais lá, né? A prova disso já está aqui na terra. As pessoas não suportam a unção do Senhor Jesus. Eles não suportam sentar num culto ungido todo dia. A presença de Cristo incomoda eles. Você vê o tanto que o diabo engana as pessoas? O Deus que eles professam, o Deus que eles clamam, o Deus que eles pedem, que diz que vai ser a salvação deles, eles não suportam ficar na presença dele. E é nessa quantidade reduzida que o Senhor está liberando para nós. O Senhor libera a medida da nossa fé. Essa mínima quantidade que o Senhor está dando para nós hoje, já está mandando o povo embora. O povo corre dessa presença. Como que eles pensam que um dia estar junto com o Senhor? É um engano do diabo, gente. Sem santificação não podemos ver a Deus. Sem a santificação não há a terceira etapa. E para ver a santificação, o profeta diz: para que nós vamos nos cultos? Para fazer comparação da nossa vida com a palavra de Deus, com as mensagens. Vocês vêm no culto para ouvir um homem que tem fraqueza também, mas que tem um ofício. O Senhor usa para mostrar as coisas. E aí você faz uma criação, faz uma análise da sua vida. Quando você descobre que tem pontos para ser mudado, você vai ter, aí é o livre-arbítrio, você abre a porta se quiser. Se quiser, é o livre-arbítrio. Você vai buscar a santificação. Sem santificação ninguém vê a Deus. E você vai clamar: Senhor, misericórdia, Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia. O irmão Brana diz: Deus usa um homem o tanto que ele cede. Você quer ser cheio mais do Espírito Santo? Se vocês seguirem lendo essa mensagem aqui, o profeta diz: em vez de eles ir atrás de teologia, vai 10 anos para um seminário para você ser convencido. O profeta diz: ele precisa de 10 anos, os irmãos precisou de 10 dias no cenário. E eles não precisou de teologia, eles precisou de joelhologia, o profeta diz. Dobrou o joelho e clamou ao Senhor de coração. Sabe o tanto que você é cheio do Espírito Santo? O tanto que eu buscar, o tanto que você buscar. Quer ter bastante? Busca bastante, porque é promessa bíblica também. O Senhor disse: não darei o Espírito Santo para aqueles que o pedirem? Sim. Mas e se eu falar para vocês que vocês já têm o Espírito Santo? Você vai buscar o Espírito Santo? Está vendo onde está o laço do diabo? Muita gente dessa mensagem não vai nem ficar sabendo que deu arrebatamento. Eles não estão pregando a mensagem do profeta. Acorda. Tem gente falando em nome do profeta e nem conhece as mensagens.
Tem gente falando em nome da Bíblia e não conhece o Senhor Jesus Cristo. E estão falando coisa que o profeta não falou, ensinando coisa que o profeta não ensinou. E fala em nome dele. Ele não está aqui para reivindicar. Já partiu. Sabe quem pode reivindicar em nome do profeta? Verdadeiros homens que pregam o Evangelho. Pôr a cara mesmo, falar, não, está fora da mensagem. O William Branham não ensinou isso. Porque eles estão mentindo, é um espírito religioso mentindo para as pessoas. E matando as pessoas. Então, para nós primeiro estarmos preocupados, nós temos que estar convencidos. Para estar convencido, nós temos que estar lá para o Espírito Santo, porque ele que convence o homem do pecado. Não vamos ficar acomodados que já está tudo certo. Não está tudo certo, não. Vamos buscar mais o Senhor, vamos orar mais, vamos consagrar mais, dedicar mais. E o profeta diz, aonde eu sabia que o Senhor me mandou. Viu o que o profeta falou? Só para nós encerrar. No 44 da mensagem, convencidos então preocupados, o profeta diz assim, quando eu tiro os pés do avião, não importa onde ele ia, África, podia ter aldeia de feiticeiro, não fazia diferença. O que não fazia diferença? Não fazia diferença porque ele só ia quando ele sabia que era o Senhor que tinha mandado. E o profeta diz, quando eu tiro o pé do avião, aquilo te pertence. O que pertence? Tudo. Toda situação te pertence. Pode ter uma aldeia de demônio, de feiticeiro. Pode ter o que for. Se você tem certeza que foi Deus que te mandou ali, descansa. Se foi Deus que te colocou naquela posição, foi Deus que te colocou com esse ofício, descansa. Está tudo conquistado. Se aquele homem naturalmente pôde confiar numa promessa natural, o profeta diz, que tanto que nós vamos confiar nas promessas divinas, e o Espírito Santo aqui para fazer cumprir a sua palavra. Sabe quem é que faz cumprir a sua palavra? O Espírito Santo. Só tenha certeza de que foi Deus que te mandou. Foi, acabou o assunto. Daí para frente não é mais com você. O profeta diz, tudo te pertence. Tudo. Amém? Deus abençoe os irmãos. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor fale melhor nos vossos corações, né? Não vamos ficar descansados até que estejamos cheios do Espírito Santo. Amém? Fecha o olho. Meu Deus e Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por Tua palavra perfeita, pela mensagem desse profeta, Senhor, que nos tira de toda confusão, de todo engano, e nos guia em Tua palavra santa, Senhor. Revela, meu Deus, tudo que nós temos que saber, um dia encontrar com o Senhor, que está próximo à Tua vinda. O Evangelho está voltando para os judeus, diz o profeta. A Tua chegada está próxima, Senhor, e será um dia secreto, que somente pessoas que estão andando em revelação, convencidas, preocupadas de estar na posição para a Tua chegada, é que saberão. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço e agradeço por tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor, pela paciência e a misericórdia que o Senhor tem tido conosco. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, para a glória do Teu reino. Amém. Deus abençoe.